Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que nos acompanha aí Brasil afora e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós já começamos com uma notícia maravilhosa, mas uma notícia séria e exigente. Repita comigo: Jesus não quer que tenhamos apenas fé nele. Jesus quer que sejamos os seus discípulos. Meus irmãos, parece a mesma coisa, mas não é. Nem todo aquele que acredita crê, e nem todo aquele que crê segue. As leituras de hoje nos colocam numa berlinda onde o Senhor quer mais de nós. É assim a vida. Nós vamos nos aprofundando na fé e Deus começa a querer mais de nós. Eu gosto muito, porque é um exemplo que casa em quase toda pregação, o exemplo de academia. Quando você começa a fazer academia, é uma dor. Você vai tomar banho, está doendo, você acorda doendo. Você está vendo lá o pessoal levantando muito peso, você não levanta peso nenhum. Você vai correr na rua, corre um quarteirão, quase põe a língua para fora. Mas se você tem perseverança, não é que o peso vai ficando mais leve, você vai ficando mais forte. Aí aquele peso inicial você troca, você abandona aquele, pega um mais pesado e mais pesado. Aquele que corria 50 metros, ele quer correr 100, ele quer correr 1 quilômetro, ele quer correr meia maratona, ele quer correr uma maratona. O Senhor nos chama a mais. Guarde isso. Não aceite a sua fé do jeito que ela está. Queira mais, porque Deus quer mais de você. A primeira leitura, eu começo por ela, que está em Isaías, capítulo 5, o versículo 5 ao 9. Mas eu quero que você marque na sua Bíblia o versículo 4, que não foi lido na missa, mas que ilumina a Eucaristia inteira. O evangelho desta missa está em Marcos 8, do 27 ao 35. Aqui eu quero citar o versículo 33 e 34. Atenção. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos. Ele vai repreender Pedro, mas ele olha para os discípulos. No versículo 34, então Jesus chamou a multidão com os seus discípulos. Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, tem: esse ele é Deus. Desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como um discípulo. Meus irmãos, Deus não quer que você tenha apenas fé nele. Deus quer que você seja discípulo. Discípulo significa acompanhar, intimidade, formação, renúncia, crescimento. A leitura que escutamos de Isaías é um incentivo a uma confiança total. Confiança total na providência e na previdência de Deus. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Isaías está dizendo isso para nós. Em Deus você pode confiar. Diga para quem está ao seu lado: em Deus você pode confiar. Você que está comigo, coloque aí no chat: em Deus você pode confiar. Vamos lotar isso aí agora. Você que vai ver essa pregação depois, coloque no comentário: em Deus você pode confiar. Em Deus eu posso confiar. Meus irmãos, as pessoas podem trair, as pessoas podem mentir, as pessoas podem se afastar, Deus não.
Se o ser humano é infiel, a palavra diz que Deus permanece fiel. Isaías vai dizer: o Senhor abriu-me os ouvidos. Que ouvido? Ouvido de discípulo. Eu não lhe resisti e não voltei atrás. São as duas atitudes que o discípulo não pode ter: resistir ao Senhor, resistência. Eu não quero o que Deus quer. O que Pedro fez no Evangelho? Pedro queria o que ele queria. Pedro não queria o que Deus queria. Pedro queria que se realizasse na vida de Jesus o que ele queria e não o que Deus queria. Esse é o maior problema do ser humano, meus irmãos, meu e o seu, quando a gente quer ensinar a Deus. Quando nós queremos ensinar a Deus, o caldo entorna. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Esta resistência. Mas eu não quero a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus. E se não for a minha vontade? É o primeiro sentimento, resistência. E o segundo é o voltar atrás. Nisso eu admiro, claro, entre tantas coisas, né? Os 12 discípulos, eles começaram a seguir Jesus e eles não sabiam nada do que aconteceria, nada. Eles foram na fé. É por isso que a segunda leitura vai dizer: a fé sem obra, ela é morta. Os discípulos não apenas disseram que eles acreditavam em Jesus, mas durante 3 anos eles provaram. Como? Estando com Ele. Não houve resistência e nenhum dos 12 voltou atrás. Lá na frente, Judas o traiu, mas voltar atrás, você vê no meio ali dos 3 anos: Senhor, não é para mim, não dá, assim não vai, não, os 12 começaram e eles perseveraram, porque eles tinham ouvidos de discípulo. Deus é o meu auxiliador, ou seja, Deus vai me ajudar. Repita: Deus vai me ajudar. De novo: Deus vai me ajudar. Agora veja, Deus é o meu auxiliador. Vamos interpretar a Bíblia do jeito certo. Deus não é o meu substituto, viu? Ele é o meu auxiliador. Papa Bento XVI, ele vai dizer que auxiliar é estar ao lado, é ajudar, mas ele não substitui. Ele vai ajudar você, mas para Deus ajudar você, você precisa estar fazendo algo, e fazendo algo na direção de Deus, na direção da sua salvação, tendo sempre ouvido de discípulo. Eu vou abrir só um parênteses. Meus irmãos, nós estamos carentes na igreja de pessoas que tenham ouvido de discípulo. Nós temos muitos, infelizmente, cristãos e católicos, que a missa dominical é um cumprir preceito, é um bater carteira, bater ponto, é um colocar a digital: eu fui. Então as pessoas não rezam, elas não entram na celebração, elas não são alimentadas pela palavra, elas não têm ouvido de discípulo. Aí o que muitas pessoas procuram? Onde tem a menor missa, onde é mais rápido, onde o padre não fala, onde nem coral tem, que já está uma encurtada. Quanto menor, melhor. As pessoas têm fé em Jesus. Eu estou falando que elas não têm fé em Jesus, mas qual é o problema destas pessoas? Elas não passaram para o estágio seguinte, o estágio do discipulado. Porque o discípulo de Jesus, ele é forjado pelo ouvido. A Eucaristia, ela molda o coração, mas a palavra, ela entra pelo ouvido.
E quantas pessoas têm preguiça de ouvir a palavra, preguiça de ouvir uma pregação, preguiça de ser alimentado? É porque ela ainda não passou para o estágio seguinte. Ela quer só alimentar o coração, ela não quer alimentar o ouvido. Mas isso aí de 2000 anos atrás não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Quando Jesus encheu o bucho daquele povo todo, e ele passa para o outro lado do mar da Galileia, aquele povo todo correu para lá. Quando Jesus desce do barco, os discípulos disseram: "Não, mestre, tu estás bombando, olha a multidão que aqui está." Aí Jesus disse: vocês não sabem de nada, inocente. Eles não estão aqui por causa da palavra que ouviram. Eles estão aqui porque comeram pão de graça ontem. Eles querem mais pão hoje. Olha como que a coisa não mudou. Não, onde é que eu posso ir só para comungar? Aquela pergunta dos infernos, que graças a Deus pararam de fazer. Padre, até que hora eu posso chegar na missa para eu comungar? Você quer só comer, né, meu filho? Você quer aquela multidão lá? Eu quero só comer. Ouvir a palavra, rezar, se tornar discípulo, que é bom, nada. Então não é o menos ser mais. Para Deus o mais tem que ser mais. Ele quer que tenhamos ouvido de discípulo. Ele quer nos auxiliar, mas nós precisamos estar com Ele, partilhar a vida com Ele, não resistir e não voltar atrás. Não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, sei que não serei humilhado. Aqui é o servo sofredor que se identifica com Jesus, mas é também a vida do discípulo. Ao meu lado está aquele que me justifica. Onde que Deus está? Ao nosso lado. A palavra diz: Ele é o meu auxiliador, Ele vai me ajudar. Alguém fará objeção? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Esta leitura me ajuda a vencer o cansaço, a incerteza e a desilusão. Eu não tenho um Deus lá em cima que me olha cá embaixo. Não, eu tenho um Deus que caminha ao meu lado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Padre, eu acredito nisso, mas por que eu não sinto isso? Porque você crê, você ainda não tem um ouvido de discípulo. Tem que passar por tem que ter mais intimidade, tem que ir além. Eu gosto muito das bodas de Caná. Ali a gente pode escrever, acho que livros e livros, né? Mas uma coisa bonita nas bodas de Caná, quando está no início assim. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também. Onde está Jesus? Ele leva os seus discípulos. Nós precisamos ser discípulos do Senhor, porque tantas pessoas que falaram para Jesus: eu creio, elas estão com o Senhor na hora do milagre, da pregação, mas depois eles desaparecem no Evangelho. Os discípulos não, eles continuam, eles estão com o Senhor, eles caminham ao lado do Senhor, e Jesus caminha ao lado deles. Este texto de Isaías, ele faz chave bíblica com os discípulos de Emaús. Aqueles discípulos, eles duvidaram que Deus era uma rocha segura, que Deus não desaponta e que Deus ajuda. Eles estavam desapontados com Deus. O que eles fizeram? Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. O que Jesus faz? Começa a caminhar ao lado. Ao meu lado está aquele que me justifica. Vida de oração. E quando nós falamos de discipulado, nós falamos em segmento.
O evangelho que nós escutamos é um resumo, porque aqui é bem resumido, né? Nós temos a resposta de Pedro, que é diferente da resposta que está em Mateus e em Lucas, principalmente em Mateus. Mateus estende a coisa, né? Marcos, o evangelho de hoje é bem pequenininha. Jesus pergunta quem ele é. E olha que eles estão elogiando Jesus, viu? Eles não estão falando mal de Jesus, não. Ah, quem que o povo fala que você é? Ah, que você é um safado, que você é um bandido, que você é um enganador. Não. Eles estão elogiando. Olha, uns dizem que é João Batista. João Batista foi o último dos profetas. Ele levou multidões ao deserto, batizou esse povo todo e pregava. É um homem de honra. Há outros dizem que é Elias. Meu filho Elias subiu numa carruagem de fogo. Era um homem cheio de Deus. Elias era venerado pelo povo de Israel. Há outros dizem que você é um dos profetas, sendo os maiores ou os menores. Não adianta falar coisa boa quando não se tem intimidade. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu vou em velório fazer a encomendação de quem faleceu, se eu conheço a pessoa, eu posso até falar um pouco da vida dela. Se eu não conheço a pessoa, eu faço o rito das exéquias, falo da ressurreição, da misericórdia de Deus, mas eu não vou cair na bobagem de ficar elogiando o falecido, porque eu não conheço. Vai que tem uma historinha, né, que eu ouvi no seminário, que um padre que gostava muito assim da arte, da oratória, o falar bem, ele chegou no velório e tinha lá um homem deitado, né, falecido. Aí ele cumprimenta a família, não conhecia ninguém ali, mas na hora da pregação o padre começou: queridos irmãos, irmãs, estamos nos despedindo desse irmão que está inserido nas chagas de nosso Senhor. A morte não tem poder sobre ele, porque agora ele está na glória. Ele pode estar morto para vocês, mas está vivo para Deus. Um homem justo, trabalhador, um exemplo de fé genuína, praticante do sacramento. A mulher, meu filho, a viúva, parou de chorar, cutucou no filho e falou com o filho assim: ô meu filho, olha no caixão, confere se é teu pai. Que a mulher falou: pai, não tem nada disso que o senhor está falando aí. O senhor que não conhece a peça, né? Mas você vai assim por um caminho mais, não é? Então, para você falar bem, você tem que conhecer. Eles estavam falando bem de Jesus, só que tem um problema: eles falavam bem, mas eles não conheciam. Aí também não valeu. Jesus falou: olha, todos estes aí são pessoas muito boas, mas esse pessoal não me conhece. E vocês que me conhecem? Ele perguntou para os discípulos. Esse povo todo acreditava em Jesus, tanto que eles estavam falando coisas boas dele, mas eles não eram discípulos. Vocês estão entendendo? Que não basta crer em Jesus, nós temos que entrar no discipulado. Aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Messias. Mexiá significa Cristo, ungido. Nós temos uma frase que ficou famosa de Agostinho. Ele vai dizer a respeito do Messias: Victor quia victima. Vitorioso porque vítima. Vamos repetir isso? Vitorioso porque é vítima. Foi o que Pedro não entendeu. Pedro achou que vitorioso é não ser vítima. E aqui uma curiosidade, que quem não sabe, prepare para encantar-se, porque eu sou encantado com as coisas da igreja. Você sabe o que significa a palavra hóstia em latim? Ostium, vítima. A palavra hóstia
significa vítima, do latim. Por isso que Jesus se mostra como vítima. E ele vai dizer, quando Jesus diz: tu és o Messias, o Cristo, o ungido, está certinho. Só que Jesus vai dizer que tipo de Messias ele é. É o Messias vítima, como diz Agostinho, vencedor, porque vítima. Ele vai usar 4 verbos que Pedro não gostou. O último até que vai, mas os anteriores não desceu no coração de Pedro, não. Jesus disse assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, serei rejeitado, serei morto, mas vou ressuscitar. Isso chama o primeiro anúncio da paixão. Como que se chama isso? O primeiro anúncio da paixão. Acertaram. Quantos anúncios da paixão Jesus fez? Um de cada vez? 3. Esse é o primeiro. O primeiro está em Marcos 8:31. O segundo é fácil guardar, está em Marcos 9:31. E o terceiro está em Marcos 10:32. 8, 9 e 10. 8:31, 9:31, 10:32. Você já está um biblista citando aí, né? Você pode falar, olha, os 3 anúncios da paixão. Esse é o primeiro anúncio. Para você entender Pedro, a gente também não pode ficar jogando pedra em Pedro, né, gente? Se coloque no lugar de Pedro. Imagine que você está caminhando com alguém e você está ajudando esta pessoa, talvez num tratamento de saúde, e você está levando-a para algum lugar para se tratar. Aí a pessoa diz para você assim: olha, deixa eu te falar a verdade, no meu caso, eu não estou indo para viver, eu estou indo para morrer mesmo, mas eu vou ressuscitar. Quem gosta de ouvir isso? Claro, meus irmãos, hoje, 2000 anos depois, Pedro, meu filho, isso eu também tinha, se Pedro fizesse, eu faria. Falou: Senhor, por favor, a gente não quer que o Senhor morra, nós te amamos, a gente quer que o Senhor permaneça conosco, pregando, fazendo milagres, né? Que história é essa? O Senhor vai morrer. Aqui você precisa entender Pedro, e você precisa entender Cristo. O que Pedro não quer? Que Jesus sofra. Quando nós amamos alguém, o que a gente não quer? Que esta pessoa sofra. Então Pedro, ele intervém e repreende Jesus à parte. Pedro é muito educado, ele vai chamar Jesus fora das pessoas e vai chamar a atenção de Jesus: não fique falando isso. Os outros discípulos ficaram tristes. A multidão não está entendendo esse discurso. Como que nós estamos te seguindo? Porque Jesus, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Eu tinha a minha vida, tinha outros barcos que trabalhavam comigo, tinha mulher, tinha filhos, trabalhava. O Senhor foi lá, subiu na minha barca, me convidou para te seguir. Eu acreditei. Larguei tudo, larguei mulher, larguei os meninos, a minha sogra o senhor conhece, que a curou, isso aí eu já te perdoei. Mas agora o senhor vem com esse discurso: porque eu vou morrer. Pelo amor de Deus, né, Senhor? Aí não dá. Eu larguei tudo. Se eu soubesse que o senhor ia morrer, eu estava lá pescando até agora. Desilusão. A primeira leitura aí: desilusão, cansaço, incerteza, resistência. Pedro pensa em voltar atrás, e depois da ressurreição ele voltou. Eu vou pescar, vão pescar contigo. Como que a Bíblia é toda chaveada, né? Só que Jesus em latim é diferente, mas eu interpreto em português, interpreto em latim também. Vamos no português. Na tradução da Vulgata para o latim, que foi traduzido português, Jesus responde para Pedro assim:
vai para longe de mim, Satanás. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Porque o primeiro interessado que Jesus não morra é o Satanás, é o demônio. Porque se o diabo sabia que com a morte de Cristo, Deus salvaria a humanidade, Deus recomeçaria, recriaria a humanidade pelo sangue de Cristo. Então o primeiro a ficar no ouvido de Jesus: não morra, fuja da cruz, para que isso? Era o diabo. Então quando Jesus fala para Pedro: afasta de mim, Satanás, não é que Pedro está possesso por um demônio, é porque ele está pensando como pensa o demônio e como pensam os que são do mundo, no latim mundos, aquilo que é contra o projeto de Deus. Então você não está pensando como Deus, você está pensando como o mundo, porque o mundo, ele foge do sofrimento, ele foge da cruz. E Jesus não veio para acabar com o sofrimento, nem com a cruz, ele veio para se deitar numa. Mas no latim é diferente. Na Vulgata de Jerônimo, que tem origem no grego, Jesus não diz para Pedro: afasta de mim, Satanás. O latim arcaico é vate retro, Satanas, ou seja, vá para trás de mim, Satanás. Em outra palavra, no português poderia ser traduzido assim: aprenda a ser discípulo, siga-me. Você está querendo seguir a sua mente desorientada, você tem que aprender a seguir a mim. Tanto é que depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? Ele vai dizer para Pedro que ele não diz para nenhum outro: segue-me. É aí que Pedro se torna verdadeiramente discípulo de Cristo. Esses 3 anos que Pedro esteve com Cristo, ele acreditava em Jesus, ele tinha fé em Jesus, mas Jesus via que faltava nele o discipulado. Ele queria a coisa um pouco do jeito dele, e Jesus queria mostrar: não, Pedro, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Guarde isso, meu irmão, você que está aqui na igreja e você que está em casa. Quer melhorar a sua vida? Viva do jeito de Deus e deixa Deus fazer do jeito dele. Quando você começa a viver do seu jeito e você quer que Deus faça do seu jeito, a felicidade é momentânea, é igual laranja lima. Quando você chupa é doce, mas no final é amarga. Deixa Deus agir do jeito dele, porque Deus faz o contrário. Agora pode parecer amargo, mas no final é doce. É isso que o Pedro não entendeu. E Pedro aqui somos nós, né? Quem aqui gostaria que Jesus morresse? Hoje nós louvamos a sua morte, porque nós somos atingidos pelo seu sangue. Nós sabemos que é uma morte redentora. Mas Pedro, que estava com Jesus do lado, que amava Jesus caminhando com ele, não queria que Jesus morresse. E aqui é uma reflexão maravilhosa de Raniero Cantalamessa. Uma confusão que acontece na nossa mente entre bom e bem. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Pedro queria o bom para Jesus, só que Jesus procurava o bem, e parece que é a mesma coisa, mas aqui vocês vão entender a diferença. Nem tudo que é bom faz bem, e nem tudo que faz bem é bom. Vamos pegar um exemplo aqui, eu gosto muito de analogia. Não sei se os senhores gostam, eu gosto muito de feijoada. Mas é aquela com o rabinho, com a orelhinha, com o joelhinho. Feijoada é bom? É bom, uma delícia. Mas eu não sei por ano quantas vezes eu como. 1, 2. Olha, conto muito 3. Não, padre, feijoada é bom, eu vou comer todo dia. Meu filho, então prepara o infarto, porque não há artéria que aguente uma feijoada no peito todo dia. É bom, mas se você ficar só naquilo ali, não faz
bem. Remédio amargo na língua é bom? Não. Para você ser curado, tem que tomar. Remédio não é bom, mas faz. Tomar uma agulhada é bom, mas faz. Aqui está a confusão do ser humano. Atenção, gente. O mundo busca o que é bom. O cristão discípulo, ele busca o que faz bem. Esta é a diferença. Se você prestar atenção nas pessoas, as pessoas que geralmente têm uma vida mais mundana, elas buscam o que é bom, mas nem sempre aquilo faz bem. Nós buscamos o que faz bem, e nem sempre aquilo é bom. Exemplo, a cruz. A cruz faz um bem danado. Então você não vai me dizer que é bom ficar carregando cruz. É isso que na cabecinha de Pedro ele não entendeu. Ele queria para Jesus o bom, mas Jesus buscava o bem. E depois que Pedro repreende Jesus, e depois que Jesus repreende Pedro, isso só acontece entre amigos. Aqui você pode ver pelo lado negativo, é um xingando o outro. Não, a repreensão com amor acontece entre amigos. Quem é que te repreende que você não fica magoado? Os seus amigos. Por quê? Porque o amigo, quando te repreende, ele quer o seu bem. Só que você está buscando o que é bom. Aí você não quer que o seu amigo te repreenda. Porque quando te repreende, o que você fala? A quem me chama a atenção não é bom. Só que o seu amigo não está procurando o que é bom, ele está procurando o que faz bem. Estão entendendo a diferença? Aí Jesus ouve a repreensão de Pedro, mas Jesus o repreende. E aí também que Pedro não é da turma do mimimi. Porque se Pedro fosse dessa turma, o que Pedro tinha feito? Jesus me chamou a atenção, eu não vou andar com ele mais, eu vou embora, eu não ajudo mais. Fala onde Jesus está que eu não vou. Povo chato, cada dia mais chato. Meu filho, Pedro tem o coração escancarado para Jesus, e Jesus tem o coração escancarado para Pedro. E outra, Jesus, quando olhava para Pedro, ele sabia muito bem quem Pedro era, ele sabia como que Pedro reagiria. Pedro deu uma em Jesus, Jesus foi e deu em Pedro. Depois dali resolveu o problema. Amigos se corrigem, porque o inimigo, quando ele te corrige, ele quer o seu mal. O amigo, quando te corrige, ele quer o seu bem. Então aqui é uma diferença que eu nunca mais esqueci, que eu li no meu tempo de seminário. A palavra crítica e correção. O professor falava, o amigo, ele não critica, ele corrige. O inimigo, ele não corrige, ele critica. Então veja, Pedro tinha uma repreensão para Jesus, e Jesus fez uma repreensão nele, mostrando o que? Você quer o que é bom, Pedro, mas eu quero o que faz bem, tanto para mim como para você. Jesus chama a multidão, chama os seus discípulos e diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não quer apenas homens e mulheres de fé, Ele quer discípulos e discípulas com ouvido atento à sua palavra. Duas considerações breves. O que é renunciar a você mesmo? É renunciar àquilo que você é? Não. Porque você não pode renunciar àquilo que Deus fez. Se Deus fez você, você é bom, e você não pode renunciar a isso. Raniero Cantalamessa, pelo tudo que eu li, é o que é mais acertado nisso aí. Ele vai dizer o seguinte: não é renunciar àquilo que somos, mas é renunciar àquilo que nos tornamos pelo pecado que praticamos. É renunciar o egoísmo, é renunciar a falta de fé, é renunciar a inveja, é renunciar aquilo que é fruto do pecado, para que você volte a ser quem você é. Se você olha para Adão e você olha para Jesus,
Qual é a diferença dos dois? É que Adão é o que Deus fez, mais o pecado. Jesus é o que Deus faz e é o que Deus é sem o pecado. Por isso que Paulo vai dizer: por um só entra o pecado, por um só virá a salvação. O que é que Jesus é igual a nós? Em tudo, menos no... Jesus renunciou ao pecado. A Virgem Santíssima, ela renunciou ao pecado. Então ela renunciou a si mesma. Jesus renunciou a si mesmo. É do jeito de Deus, não é do meu jeito. Então renunciar a si mesmo não é renunciar àquilo que somos, mas àquilo que nos tornamos. Renunciar do grego significa reencontrar. Bonito isso. O que é renunciar a mim mesmo? É reencontrar-se comigo mesmo na minha verdade. É tirar de mim o que não sou eu. O que é renunciar o Christian? É renunciar o que não é Christian. Amém? O que você precisa renunciar para que você volte a ser você? Tem tanta coisa na sua vida que não é você. Rótulos que te colocaram: ah, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa invejosa, você é uma pessoa enrolada. Não, 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 isso não é você. Volte. Jesus está chamando os discípulos a um reencontro, reencontrar-se. Tem uma igreja em Roma, São Calixto, na época da praga, não é? Da peste. Isso foi no mundo todo. Naquela época eles achavam que a cal afasta a peste, curava a peste. Então eles jogaram cal nas igrejas todas. Então igrejas todas com desenho, ficou tudo branco. Passaram os anos, a peste passou, aquelas pessoas morreram, vieram outros e vieram outros, e todos achavam que a igreja era toda branca. Mas um bispo sugeriu que reformasse aquela igreja e contratou pintores profissionais de Firenze, Florença. E eles falaram: olha, primeiro nós vamos descascar a igreja, depois nós vamos pintá-la. E eles são profissionais. Eles começaram com umas espátulas bem finas, tirando a cal. À medida que ia caindo aquele véu que ali estava, o que eles viram? Que a igreja era toda pintada. O que aconteceu com aquela igreja? Ela renunciou àquilo que ela não era, para que ela se reencontrasse com a beleza que ela sempre foi. Estava escondida. Especialista em passar cal na gente é o diabo. Ele quer esconder o que Deus fez na sua vida com as cores da graça. Quando você se confessa, espiritualmente falando, o padre tem uma espátula dessa. Ele vai tirando a cal e devolvendo a você a sua beleza original. Isso é renunciar. As pessoas acham que renunciar é ter uma vida de tristeza. Não posso passear, eu não posso sorrir, não posso namorar, não posso estudar. Porque eu tenho... Não. Renunciar é reencontrar-se. Reencontrar-se na verdade de Deus. Então, primeiro, busca dentro de você a sua beleza interior. Está aí. É só você tirar essa cal que o diabo jogou aí, né? Porque o diabo é uma peste negra, vou te contar, viu? Mudou só a forma. E segundo, Jesus fala que não basta você se reencontrar, é preciso você tomar a sua cruz. E o que significa tomar a cruz? Entregar-se, amor total, doação total, entregar a sua vida a Cristo, como Cristo entregou a vida dele por nós. Carregar a nossa cruz de cada dia. Cruz que não é pedida, cruz que não é comprada, cruz que não é feita, cruz que é recebida. Cuidado, meus irmãos, cuidado, viu?
Porque na cabecinha de muita gente isso aí também não dá certo, não. Na cabeça de muita gente, a cruz de cada dia são os problemas que a gente tem. Só que tem muito problema que foi a gente que criou. Isso não é cruz, isso é problema. A cruz, ela não é pedida. Você não vê Jesus nenhuma hora na Bíblia: me dá a cruz, cadê minha cruz, Pilatos? Não, mas na Bíblia diz: eles impuseram uma cruz às costas e o fizeram carregá-la. A cruz não é pedida, a cruz ela é recebida. E uma vez recebida, se você reclama, ela pesa. Se você abraça, ela se torna leve. Por quê, padre? Porque hoje o nosso Cirineu tem um nome: Jesus. Primeira leitura: ao meu lado está quem me justifica, Ele é meu auxiliador. Hora que a cruz pesar, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele vai te ajudar. A gente tem que mudar a nossa oração um pouquinho, viu, gente? Tem muita gente que reza assim: ó Senhor, tira a minha cruz. Cuidado, a sua cruz é a chave da porta do céu. Vai que você chega lá sem chave, hein? Cuidado. Não peça para Deus tirar a sua cruz. Qual que é a oração do cristão discípulo? Senhor, dai-me ombros robustos e pernas fortes para carregar com elegância a minha cruz. Porque Deus só confere cruz àqueles a quem ama. Santa Teresa d'Ávila, chamada carinhosamente pela igreja a Teresona, que nós temos a Terezinha. Santa Teresa d'Ávila disse assim: todas as vezes que eu pedi a Deus uma graça, Ele me deu uma cruz. É sinal de que Ele me quer santa. A gente não entende essas coisas, né? Não vai falar que a gente entende, mas aí não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Meus irmãos, essa palavra maravilhosa desse final de semana possa encher o nosso coração. Eu convido você de casa a revisitar os textos bíblicos, a renunciar para que você se reencontre na palavra. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como um discípulo. Leia Isaías 50, do 4 ao 9, leia o 4 anterior, Marcos 8, do 27 ao 35. Tenho certeza, meus irmãos, que se você deixou essa mensagem cair no seu coração, você sairá daqui uma pessoa renovada. Deus está nos alimentando com a sua palavra. E você está aqui me escutando, já tem aí os seus 40 a 45 minutos. Então diga para quem está do seu lado: você tem ouvido de discípulo? Você que está em casa, que gosta das pregações do Padre Christian, isso é o que eu mais escuto. Padre, eu te escuto, eu fico vendo seus vídeos. Você tem ouvido de discípulo. A pessoa que não tem ouvido de discípulo, ela não gosta de escutar coisas de Deus. Ela quer o que é bom. E nós procuramos o que faz bem. É por isso que eles olham para Jesus na cruz e diz: morrer na cruz não é bom, né? Eu falei: não, irmão, faz um bem danado se você morrer com ele. Não procure o que é bom, procure o que faz bem. E que o Salmo possa coroar aquilo que refletimos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Repitamos isso: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Por que você anda na presença de Deus? Porque Ele sempre está na sua presença. E não me vê com esse papo furado não, viu? Ah, padre, eu vou pecar à vontade? Quando eu morrer eu me converto. Meu filho, você quer andar de Deus só na terra dos mortos, Não, é para andar para Deus na terra dos... Enquanto você está aqui vivo,
que você precisa ter relacionamento com Deus e se tornar verdadeiramente um discípulo. Que esta palavra nos oriente, nos alimente e nos faça a cada dia passarmos de uma fé em Cristo para um ouvido de discípulo, para estar com Ele, uma vez que Ele está sempre conosco. Ao Senhor Jesus toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que terminou de ouvir esta pregação, envie esta pregação para os seus grupos. Quantas pessoas não ficariam melhores se ouvissem o que você acabou de ouvir? Deixe o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. Deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. E reze sempre: Senhor, eu quero um ouvido de discípulo. O Senhor está conosco, que nós estejamos também sempre com Ele. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, eu sou e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Mais uma grande pregação do nosso querido Padre Christian Shankar. Meu irmão, minha irmã, se você não conhece, olha só, links vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom? Do canal do Padre Christian, créditos, canal Padre Christian Shankar Luz e Vida Oficial aqui no YouTube, tá bom? Meu irmão, minha irmã, mais uma grande reflexão falando sobre a fé. A fé, ela exige de nós, meus irmãos, uma resposta. Não é apenas um crer, um acreditar, um dizer eu creio, não. Ela exige de nós uma resposta. Espero que você tenha gostado dessa grande pregação. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Você que já é inscrito, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, meu irmão, minha irmã, que vamos compartilhar e vamos levar a palavra de Deus. Eu vou deixar este vídeo aqui na playlist falando sobre fé, tá bom? Nós temos algumas playlists, né? E eu vou deixar essa pregação lá para quem quiser ouvi-la depois, ouvi-la constantemente, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.